Pronto, tá gravando. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre o apóstolo Paulo, né? E sobre a vida dele. Para depois falarmos um pouco sobre os livros que ele escreveu como uma introdução. Mas não tem como a gente falar dos livros que ele escreveu sem falar dele. Até acho nessa questão mais importante falar dele por causa de ter escrito quase é, 50% dos livros do Novo Testamento. Tá bom? Então, serão duas aulas sobre Paulo, hoje e domingo. Hoje nós vamos até a conversão dele. E domingo não, né? Desculpa. Na outra segunda, nós vamos tratar a outra parte da vida dele, as suas prisões e tudo mais. Tá bom? Então, qualquer dúvida, os irmãos vão perguntando, interrompendo, levantando a mão. Por favor, participem o máximo que puderem. Em alguns livros apócrifos do segundo século, Paulo é sempre retratado como um homem de pequena estatura, calvo, nariz um tanto curvado, com problema nos olhos, mas a gente não sabe até quanto isso está certo ou foi uma meio que uma lenda passando de um ao outro por dizerem que a questão física dele era um pouco estranha, diríamos hoje assim. Mas esse não é o principal para nós. Mas isso nos deixa um pouco pensativos se está certo, porque em 2 Coríntios 10:10, ele diz que as pessoas diziam sobre ele: as cartas dele, Paulo, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e sua palavra é desprezível. Então, talvez fisicamente ele não fosse imponente, pelo menos isso nós podemos dizer, porque essa era a impressão que se tinha dele, tá bom? Então, nós também não vai mudar muito a questão da aparência dele, não é uma questão muito importante para nós, mas sabemos que ele era de Tarso, sabemos aquilo que ele pensava hoje sobre Cristo, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, mas também sabemos que ele perseguiu a igreja, que ele era fariseu, hebreu de hebreu. Todas essas questões nós precisamos dar uma olhadinha para saber quem foi esse homem. Um pouco de um livro aqui, Atos, um outro pouco ali, algumas coisas que ele mesmo diz a respeito dele. Nós vamos tirando um pouco da biografia de Paulo, até sobre esse assunto, assim, um livro muito bom, se um dia os irmãos quiserem estudar só isso. É, Paulo, o apóstolo, de F. F. Bruce, da onde eu tirei bastante coisa que aqui estou passando, tá? Tem um outro do J. Packer, não vou esquecer o nome, que também é muito bom, que fala sobre Paulo, tá bom? É, então, no livro de Atos que Lucas escreveu, também fala-se um pouco de Paulo. O livro de Atos, não tem como negar que uma parte está falando de Pedro e depois Paulo entra na narrativa. São os dois grandes personagens do livro, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Mas a maior parte acaba retratando ainda o apóstolo Paulo. Então, apesar de nós tentarmos aqui falar isso, nós também não podemos negar que a Bíblia não relata ali uma biografia completa dele. Então, tem coisas que há lacunas, nós não sabemos onde estava, existem muitas suposições, mas nós não sabemos ao certo todas as coisas que aconteceram. Isso nós precisamos deixar claro para é, não querer. O que acontece muito é que as pessoas, não, querendo encher a lacuna, elas falam: olha, supostamente isso, aí monta toda uma história, toda uma teologia no supostamente. E eu acho isso sempre extremamente perigoso, tá? Então, Paulo, ali, ele é alguém que brilha muito no Novo Testamento, não tem como negar, né? Muita coisa. O apóstolo Pedro, quando vai escrever sua segunda epístola, o cita. Então, Paulo se torna alguém extremamente importante, conhecido ali, tá? Ele é o principal missionário que leva o evangelho aos gentios, plantador de igreja. Então, são muitas coisas referentes ao apóstolo Paulo que nós podemos ver. Então, vamos começar por sua juventude, né? Ou por onde nós podemos? Pelo jovem Paulo, ou Saulo, né? É, lá em Atos 23, 21, 39, ele diz que ele é judeu, natural de Tarso.
cidade não insignificante da Cilícia. Até Lucas está escrevendo, mas você vai ver isso depois em Paulo. Talvez Lucas pegou isso de Paulo. Às vezes, quando Paulo quer falar que, por exemplo, de vez ele fala, eu me orgulho, eu me alegro do evangelho, ele diz, ó, eu não me envergonho do evangelho. De vez ele fala, olha, a cidade da Cilícia era importante, e ele fala, não, a cidade da Cilícia é uma cidade não insignificante. Então, quer dizer que ela tinha importância. É um jeito, chama-se litótico, né, litote, de Paulo fazer. Era uma maneira dele fazer, de escrever. Isso era bem particular dele, tá bom? Então, ele era de Tarso, principal cidade aí da província da Cilícia, tá bom? Ali onde a Ásia Menor hoje. É localizada mais ou menos a 16 quilômetros no interior. Ali era uma cidade muito movimentada, tá? Eles forneciam madeira, artigos para muitos locais. Uma estrada romana extremamente importante corria ali, corria ali, que eu digo, passava ali, né? Chamava-se Portas Cilicianas. Isso. E havia houve muitas lutas militares por ali. Foram travadas grandes batalhas naquelas montanhas para Roma poder tomar aquilo e vice-versa, tá? Era uma cidade de fronteira. Ela, apesar de fazer parte do Império Romano, essa cidade de Tarso, ela não pagava imposto, ela tinha, diríamos assim, uma certa liberdade, tá? E então era tido como uma cidade livre. Ela estava ali acoplada a todo o Império Romano, a Pax Romana, mas ela não era assim serviçal no sentido que se pagava imposto para Roma. Havia ali bom relacionamento. Nessa cidade cresceu esse jovem Paulo. Em seus escritos encontramos reflexos das suas daquilo que ele viu, né, na cidade de Tarso. Então é bem interessante ver um contraste entre Paulo e Jesus, por exemplo. Jesus ele citava questões mais rurais, de exemplo, e Paulo ele cita coisas para a época mais da cidade, não tão rural, entendeu? Então ele vai falar sobre as armas das nossas milícias não são carnais, né? Então ele está falando de uma guerra, de uma coisa mais ali do tipo de cidade. O que eu quero dizer aqui é que o linguajar de Paulo é baseado no linguajar da onde ele viveu. Então nós somos fruto do nosso tempo e da onde vivemos. Então o jeito dele de falar, os exemplos que ele dava, era da onde ele foi formado. E também não podemos esquecer nunca que Deus usa isso, né, para sua glória. Deus usa onde a pessoa foi criada, formada e tudo mais, e Deus acaba ali usando isso da mesma forma como fez com outras pessoas em outras questões. Então as metáforas dele eram sempre de questões de cidade, né? Ele fala de naufragar, porque não ter a fé, não deixar a fé naufragar ali em 1 Timóteo. Ele passou por muito naufrágio, então ele estava ali fazendo essa questão que ele era muito costumeira. Diz, a fé nos conduz em triunfo, ou ser conduzido em triunfo, é um triunfo militar, a ideia ali, que ele já estava ali bem claro na mente dele. Ele compara os tabernáculos desta vida ao edifício de Deus, casa não feita por mãos humanas, mas por mãos eternas. Lembre-se que Paulo ele era alguém que fazia tenda, né? Então, os exemplos dele se parecia muito por aí. Ele, por exemplo, pega a questão dos teatros gregos e usa como exemplo. Ele fala: nós tornamos um espetáculo ao mundo. No original podia estar traduzido 1 Coríntios 4:9 como nós nos tornamos ali um teatro ao mundo. Nós estamos ali e o mundo está assistindo o que nós estamos passando. Então, essas declarações são um bom exemplo desse homem que é de Tarso e as suas palavras não deixam escapar o tipo de cidade que ele foi criado. Você pode ver que quando Pedro nega Jesus, alguém fala para ele que ele tinha um jeito de falar daqueles homens da região. Então, o que eu quero dizer também é o Senhor, de maneira soberana, ele permite a pessoa ter ali o seu linguajar, a sua maneira de expressar. E ele usa aquilo, né? Ele não faz um monte de robozinho. Pedro e Paulo não eram iguais. E Paulo, nos seus exemplos, não eram parecidos com o de Jesus.
ele falava mais das coisas comuns da cidade. Então, tudo isso, ele passou na sua infância ali, foi provavelmente criado nessa cidade, tanto que ele chama de não insignificante. Obrigado, filho. Uma outra questão que Paulo tinha que lidar, a maioria dos filósofos de Tarso eram estoicos. Estoicismo, hoje em dia, é que o que nós temos como coach hoje é um estoicismo bem barato, assim, bem ruim. Mas se alguém já viu aquele Clóvis de Barros no Brasil, estou nem dizendo que eu gosto, não é uma coisa que eu gosto muito do estoicismo, mas ele é um estoicista, assim. Então, o estoicista é aquele que não acredita muito de que se devia se preocupar com as coisas que acontecem a você. Tudo faz parte. Já estava decidido, tinha que acontecer mesmo, você tem que olhar para frente e continuar. E, infelizmente, em alguns momentos as pessoas confundem isso com o cristianismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Então, a maioria ali, ele foi criado nesse local de filósofos assim. É, havia grandes filósofos muito conhecidos na região, que deve ter ouvido falar, ou quem sabe, aí, chutando, até leu alguma coisa. Né? Então, ele era primeira coisa, quando eu falo que o Paulo ele era um homem de três mundos, então o primeiro mundo dele é esse, onde ele foi criado, Tarso, né? É, a sua educação ali de infância foi ali ele foi criado. Quando ele fala em Colossenses, por exemplo, de ser enveredado por vãs filosofias, ele estava numa região onde havia muitas filosofias, então é bem claro aquilo que ele está dizendo. Né? Além de ele ser de Tarso, ele tinha mais uma questão, que eu acho que os irmãos se lembram bem. Ele era romano, ele era cidadão romano. Né? Além de não ser de uma cidade não insignificante, como ele dizia, além disso, ele tinha algo muito importante para a época, ele era romano. Vocês lembram lá em Atos 22, de 24 a 29, quando alguém prende ele, bate nele, e ele diz o quê? Vocês podem bater no cidadão romano sem ele ser julgado, sem nada? E ali os guardas assustam, né? Chamam até o comandante ali, né, para falar com ele. E ele fala: é possível açoitar um cidadão romano sem ser condenado? E o centurião se assusta. E ele ainda fala, né, que Paulo fala que ele tinha direito por nascença. Então ele não comprou, porque se podia comprar a cidadania romana, só para você entender mais ou menos que você mudasse para os Estados Unidos e tivesse lá um preço para um green card e você ser cidadão americano, você pagar. Paulo está dizendo: eu não paguei, eu não comprei, eu sou de nascença. Então, provavelmente, seu pai era cidadão romano. Isso implica uma coisa: se ele não pagou, apesar de morar em Tarso, que era uma cidade aliada a Roma, mas não era romana em si, ele, seu pai era cidadão romano para ele ter esse direito de nascença. Ele deixa claro, né, que o direito dele é de nascença. Vocês estão me ouvindo, irmão? Pode dar um joinha aí? Então, se podia obter a cidadania romana de vários modos, e ele tinha por nascença. Alguns tinham por grande soma de dinheiro, outros tinham talvez por questões políticas, e ele tinha direito dessa liberdade por nascença. Então, você tem que entender que, ó, você tem um homem de Tarso ali com toda a filosofia grega, tá bom? Tarso, Grécia, filosofia grega, pensamento grego, estoicismo, grandes filósofos, teatros, tudo isso está diante dele. Ele é romano, então, filho de um cidadão romano, tinha os direitos romanos bem em mente, para ver que ele se defende rapidamente. Como assim? Você vai bater num camarada romano aqui sem condenação? Você está louco? Então, isso era muito claro na mente dele. Então, ele já mostra esse homem de dois mundos até aqui. Né? Tanto o mundo grego, que ele da filosofia, do pensamento, dos estudos, quanto aqui o do cidadão romano, com direitos, de conhecer bem seus direitos e não poder interpelar aqueles que querem, talvez, passar os seus direitos. Tá? A cidadania romana naquela época, irmão, era algo muito precioso, tá? Muito, 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 muito precioso. As pessoas tinham isso como uma coisa muito grande. Ser o cidadão romano era uma coisa assim maravilhosa para a pessoa. Tá? Era um privilégio muito especial. Se isentava, você tinha um julgamento diferente, questão de imposto diferente, você podia circular de maneira muito diferente.
entendeu? Era uma questão diferencial mesmo. O cidadão romano, por exemplo, não podia ser açoitado e não podia ser crucificado. Impossível que isso acontecesse. Agora, você tem que lembrar que tem uma terceira questão ainda. Então, ele era pensamento grego, cidadania romana, mas de descendência judaica. Não tem como tirar a questão do judaísmo de Paulo. Ele era um judeu fervoroso, perseguiu a igreja, foi atrás ali, se incomodou com os crentes, perseguiu eles, se levantou contra a igreja de Jesus Cristo. E isso até, pelo menos na minha maneira de ver, às vezes ele deixa claro que isso talvez em algum momento o chateou dele olhar para trás e ver que tinha feito isso com seus irmãos. Então essa era a sua descendência judaica. Ali em Filipenses, ele vai dizer que ele se descreve como da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, e quanto à lei, fariseu. Então, uma outra passagem, daqui a pouco eu vou falar em Atos, ele vai dizer que ele era fariseu. Hebreu de hebreu normalmente queria dizer que por mais eles não estarem ali em Israel, diríamos assim, com a nação judaica comandando, ele preferia frequentar provavelmente uma sinagoga que se falava em hebraico, enquanto tinha muitos que já iam em sinagoga que se ensinava em grego mesmo, tá? Ele era da tribo de Benjamim. Uma outra ocasião, em Romanos 11:1, ele fala que ele é israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, então isso fica bem claro da tribo que ele vinha. É, ele então foi estudar na sinagoga, a Bíblia vai dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande professor. Então ele tinha ali, teve muito estudo, sabia falar facilmente várias línguas. Isso se mostra lá quando ele está em Atenas, ele fala a linguagem, todo mundo fica quieto, o povo assusta, porque achava que aquele cidadão judeu não ia conseguir falar a língua deles. Lembrando que os judeus, o menino ali, principalmente o menino mesmo, o sexo masculino, começava a ler aos 5 anos de idade, eles já iam ensinando a Torá, ele tinha que aprender a ler. Aos 10, ele já estaria estudando as interpretações da lei, que era ali Michan, que eles chamam, mas são livros que interpretavam as leis, eles já teriam que estar estudando isso. Então, Paulo estudou, que isso fica claro, ali como ele conhecia as coisas. É, isso mostra toda essa questão de como Paulo era um tanto quanto diferente dos outros apóstolos, um homem mais culto que os outros apóstolos, não faz dele melhor e nem pior. Estou dizendo que Deus, a sua maneira, usa pessoas diferentes. Esse era o apóstolo Paulo. Entre aqueles partidos que eu falei que tinha 4 partidos lá, o dele era fariseu. Em Atos 23:6, eu vou abrir aqui, ele vai dizer que ele é fariseu, ele era fariseu. Lógico que depois de convertido não era mais, mas ele tinha sido feito parte dos fariseus, filho de fariseu e fariseu. Está lá em Atos 23:6. Deixa eu ver aqui. Ele diz: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aí, ele está deixando claro que ele fazia parte da linha dos fariseus antes. É, então, ele tinha ali grandes raízes, conhecia muito bem a lei. Lógico que isso fica explícito nas suas explicações, mas por ser fariseu, ele era um homem de grande conhecimento, né? Sabia a interpretação de vários rabinos da lei, tinha estudado sobre essas interpretações, ele conhecia. Sabe que aos 13 anos o menino já assumia sua responsabilidade diante da lei, de seguir a lei, ele já de seguir tá, o partido dele ali, que era o farisaísmo, né? A linha judaica dele. Então, o apóstolo Paulo passou a sua juventude ali aos pés de Gamaliel, onde foi instruído segundo a exatidão da lei, está lá em Atos 22:3, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, aos pés, quer dizer, ele vai dizer, Atos 22:3, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cecília, nessa cidade, criado aos pés
de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso, como todos vós hoje sois. Então, ele foi instruído ali entre os melhores daqueles que ensinavam. Pergunta do Rogério, por que Romano não podia ser açoitado nem crucificado? Por exemplo, quem é que açoitava e mandava crucificar? Eram os romanos. Então, isso era uma humilhação para o povo que passava por isso. Então, o romano não era humilhado desse jeito. Então, querendo ou não, eles faziam o seguinte, que Roma era uma classe especial. Gente, podia ser julgado, podia ser condenado, mas mesmo assim, ele teria um tratamento diferenciado do povo comum. É por isso. Por isso que era tão importante ser romano. Entende? Vou dar um exemplo simples. Deus usou isso, né? Por que Paulo pôde apelar? Não, eu apelo a César. Eu apelo, porque ele era romano. Aí ia outro fazer isso aí, que ia tomar um tapão na orelha. Então, as questões dele apelar, dele dizer que queria ser julgado melhor, e ele ser ouvido, é porque, lógico, tem a mão de Deus, a soberania divina, ok. Mas Deus usou a questão dele ser romano. O romano era tratado de maneira completamente diferente dos outros. Então, mesmo que ele fosse culpado de um crime, o julgamento dele era de outra estirpe, a sentença dele era de outra estirpe, eles eram um povo, na mente deles, não estou falando que eles eram assim, mas na mente deles, superior ao resto, entendeu? Então, para que houvesse interesse das pessoas comprarem a cidadania romana, tinha que haver privilégios. E esses eram os privilégios. Você não ia ver um romano sendo açoitado, entendeu? É... Então, ele foi criado em Gamaliel. Gamaliel era filho de um rabino muito conhecido, Hillel, que foi um dos maiores rabinos da época, tá? É... Ele era filho, não, desculpa, ele era neto do Hillel. Falei filho, ele era neto. Ele ali era um grande líder de uma escola de pensamento dos fariseus e Gamaliel também se tornou alguém grande. Então, os estudantes de alguém como Gamaliel, eles aprendiam um ofício, como Paulo aprendeu a fazer tenda, para, se fosse necessário, trabalhar, mas também podia receber, se depende como estivesse a questão de rabino. É, e depois ele levou isso para o cristianismo, né? Paulo não achava ruim receber quando precisava, mas quando não podia, ele também trabalhava. E isso ficou de ensinamento, por exemplo, as igrejas mais históricas, por exemplo, os batistas mais antigos, agora se perdeu muito isso, mas os presbiterianos têm muito isso, e eles estão certos. O pastor se forma numa profissão e em teologia, que se houver alguma dificuldade, algum momento muito difícil para a igreja, ele ainda tem outra profissão para manter seus filhos. Eu acho que isso é uma coisa que devia voltar a fazer. É, então, depois de completar os estudos com Gamaliel, provavelmente o jovem Paulo, ele voltou para sua casa em Tarso, onde passou alguns anos. Não temos evidência, né? Se ele se encontrou com Jesus, se ele viu Jesus. Ele não comenta isso. Jesus em vida, ele só vai dizer que depois Jesus apareceu para ele em Gálatas 1. Mas Jesus em vida, antes da ressurreição, não há nenhum relato. E eu vou aqui, uma suposição, mas por um lado eu acredito que se ele tivesse visto alguma coisa, tido algum contato, ele relataria, mas ele não relata. Não tem nenhum relato bíblico disso. Então, depois, diz que ele voltou a Jerusalém, dedicou as suas energias à perseguição àqueles que aderiram ao cristianismo. Ele persegue, claramente. É, ele foi tomado aí pelo ódio ao caminho, né? E até isso ele faz, muitos acreditam, F.F. Bruce e Packer também, que ele chega a dizer, eu sou o menor dos apóstolos, pois eu persegui a igreja de Deus e tal. Então, isso é uma ferida no coração dele, uma cicatriz. Não vou falar ferida, vai, uma cicatriz no coração dele, que ele perseguiu seus próprios irmãos, o colocou ali em prisão, votou na morte de Estevão. Tudo isso não deve ter sido fácil para ele lidar depois. Filipenses, ele cita de novo que ele era perseguidor da igreja. Gálatas 1,13, ele fala, olha, sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e a devastava. Ele lembra isso em Filipenses, em Coríntios, em Gálatas. Então você vê que isso era uma coisa que deveria doer o coração dele. Uma outra questão da biografia de Paulo, em Timóteo, mostra algumas questões sobre Paulo.
Ele ainda chega a dizer em 1 Timóteo 1,3 que ele era blasfemo e perseguidor insolente, mas obteve misericórdia, pois o que ele fazia na ignorância, na incredulidade. Então, mostra todo esse fervor pro lado ruim, todo esse zelo ruim contra o evangelho. O Paulo também se refere como principal dos pecadores no mesmo texto, dois versos depois de dizer essa outra questão, ali em 1 Timóteo 1,15. Algumas questões que marcam aí a vida de Paulo, né? É, a morte de Estevão. Estevão morre ali em Atos 7 e o jovem Saulo votou, né? Vamos conseguir exagerar que ele que decidiu, mas ele tinha poder de voto e votou a favor ali do apedrejamento de Saulo, né? de, de Estevão, desculpa. Paulo votou no apedrejamento de Estevão. É, quando, quando Estevão ajoelhou e disse, Senhor, não lhes impute pecado, nós não sabemos o que pode ter acontecido no coração de Paulo quando viu o rosto de Estevão brilhar, né? Mas logo depois, a Bíblia diz em Atos 8,3 que ele ainda assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os prendendo por seguir o caminho. Então, Paulo ainda era um perseguidor pós essa questão com Estevão. Então, ele não, por mais que ele possa ou não ter ficado impressionado, isso não causou mudança naquele momento, tá? Na vida dele. E aí depois, em Atos 9, vem a conversão. Os irmãos conhecem bem. Ele, Atos 8 vai dizer que ele respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, contra a igreja de Jesus Cristo. E ele resolveu ir para outros locais, agora prender os crentes de outros locais. Enquanto ele está indo, né, o Senhor aparece para ele. Lembra que o cristianismo que era uma seita era considerada uma seita herética dentro do judaísmo ainda. Paulo parte para Damasco, cerca de 240 quilômetros de distância de onde ele estava. Daqui, acho que daqui em Araras, para quem já foi no interior, mais ou menos. E ele queria credenciais para prender as pessoas, né, levar preso as pessoas dessa tal seita. E conforme ele vai, acontece algo, né? O Senhor aparece para ele, ele cai do cavalo, ele fica cego, a luta ali dele. O Senhor aparece para ele e fala por que ele o persegue. Paulo retruca dizendo que não perseguia ele, mas Jesus estava deixando claro que ele perseguia a igreja de Cristo. Então Cristo estava sendo perseguido. Então Paulo, ele, para se mostrar ali um fariseu rígido, provavelmente estava fazendo tudo isso. E agora ele se dava de frente com o Senhor e estava sendo transformado, né? Jesus aparece, diz para ele levantar e entrar na cidade e dirão o que vão fazer. Você conhece a história, ele fica cego alguns dias, até que Ananias, Deus manda, a Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Então Paulo fica cego momentaneamente, não come nem bebe, fica num jejum forçado, e aí um discípulo da cruz de Cristo, residente em Damasco, Ananias, Deus o envia. Deus o envia e fala ainda para ele, olha, esse homem é importante para mim, lá em Atos 9, porque se você acompanhar o texto, o, o Ananias não quer ir, não. E eu entendo ele, né? Ele fala, o camarada tá matando todo mundo. Agora vai chegar a minha vez de morrer? Esse homem é perigoso. Então, como é assim que eu vou lá e contra ele do nada? Assim, o que vai acontecer comigo? Atos 9. Então, Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te, vai à rua que se chama direita. Engraçado ter uma rua em São Paulo que chama direita, né? Toda vez que eu entro na rua direita ali, na Sé, eu lembro dessa passagem. Quando eu trabalhei na rua direita,
Eu me lembrava sempre. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe a mão para que recuperasse a vista. É. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização para autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs a mão. Saulo, irmão, o Senhor enviou dizendo, né? Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como escama, tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias. Depois disso, você conhece a história? Paulo vai sair para pregar, vai ser perseguido, vai sair para pregar, vai ser perseguido. Essa é a primeira fase do ministério dele, né? Ele vai sofrer ali, ele vai tentando pregar em Damasco, mas sempre tendo agora ele tendo resistência à sua pregação. Já na segunda vez que ele vai pregar em Damasco, você acredita que tinha passado um ano, quase dois já que ele tinha se convertido, e ainda há resistência. Quando ali em Atos, decorridos muitos dias disso, lá em 23, ele, decorrido já muitos dias, ele está tentando pregar, e eles escolhem tirar a vida de Paulo. E ali tem uma fuga bem dramática, né? Eles colocam ele num cesto, descem ele pela muralha e fogem com ele. E aí Paulo foge e vai ficar agora um tempo longe, tá bom? Nós não sabemos quanto tempo se passa esse tempo de Paulo afastado. Alguns colocam aí F.F. Bruce e outros de 7 a 10 anos, que ali parece que Deus, de alguma maneira, colocou ele num canto, numa geladeira ali, e ele foi aprender. E Gálatas 1 vai dizer que o Senhor aparece para ele para ensinar. Então ele fica ali um tempo parado, até Barnabé aparecer e tomar ele. Então, isso acontece com Paulo. E o próprio Paulo precisou de um tempo ali para depois retomar a pregação. Não sei como que foi esse tempo, provavelmente em Antioquia, de como ele esteve ali se preparando. Gálatas 1, 11 e 12, Paulo fala que ele aprendeu esse evangelho do próprio Jesus, não foi nenhum homem que ensinou para ele. Esse foi o Senhor. Vamos lá em Gálatas 1, 11. Diz assim, Gálatas 1, 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, de alguma forma, nesse período, provavelmente, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e ensinou ali para ele o evangelho. Tanto que quando ele chega lá para falar com Pedro em Atos 15, Pedro escuta e fala: Não, tá certo, esse é o evangelho. Então, porque, irmão, para você ser considerado apóstolo, você tinha que ter visto Jesus e aprendido dele o evangelho. Até engraçado, né? Que até o falso apostolado no Brasil, que hoje alguns se chamam apóstolos, ele é pior ainda do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, quando começou essa onda de falsos apóstolos, eles diziam que eram Jesus. Vai pegar vários homens que se declararam apóstolos dos Estados Unidos ali na década de 20 do século passado para cá. Eles vão dizer que Jesus apareceu para eles, porque eles sabiam que para você poder ser chamado de apóstolo, você tinha que ter visto Jesus. Então é isso que eles usavam. Eu não sei, acho que a Kátia lembra, talvez o Carlinhos lembre. Na antiga igreja, uma vez veio um camarada chamado apóstolo Naum Rossário. Eu não lembro o país que ele era. Não vai mudar nada. Mas ele dizia que via Jesus de manhã, todo dia. Você imagina o poder do homem, né? Naum Rossário via Jesus todo dia. Eu lembro que ele tratou minha mãe mal porque atrasou o almoço.
Ele tratou minha mãe mal e depois falou assim: olha, a sorte da senhora é que eu vi Jesus hoje. Eu falei: esse homem é bravo desse jeito, vendo Jesus, você imagina se eu não tivesse visto. Bate em nós aqui. Então, era uma questão extremamente importante que o apóstolo precisava ter visto Jesus e aprendido de Jesus o evangelho. Ah, o Carlinhos lembra. Ah, o Rogério também. O Rogério tá em todas, né? Lembra também. O velhinho no posto de arrogância, assim, meu Deus do céu, né? Isso porque ele tinha visto Jesus. Imagina se o homem não tivesse visto Jesus. Então, essa é a primeira fase do ministério de Paulo. Ele, ele foi ali para longe, ficou um tempo, o Senhor de alguma maneira o ensinou, e depois ele vai retornar para pregar o evangelho. Depois que ele fala que depois de algum tempo desse encontro com Jesus, lá em Gálatas 1:18, ele subiu a Jerusalém para encontrar com Pedro. Então, na narrativa ali, alguns capítulos, mas passaram-se alguns anos, tá bom? Então, Paulo ficou alguns anos meio que desaparecido, meio escondido, e o Senhor foi amadurecendo ali no coração dele. Ele estava em Antioquia, e Deus foi trabalhando ali no coração dele. Foi quando o Barnabé ali, em Atos 11:25, chama ele e leva ele para os apóstolos para apresentar ele, e ali começa um processo dos apóstolos deixarem as suspeitas, os medos e os temores de quem era Paulo, do medo que ele trazia, das questões todas dele, e agora poder ouvir Paulo e talvez reconhecer como um apóstolo, que é o que vai acontecer. Eles são reconhecidos, ele é reconhecido, a dessa comunhão de Pedro, que era um líder ali, é estendida para ele, e todas as questões mudam. Antes o Paulo perseguidor, agora o Paulo, o apóstolo, e você vê que Pedro o ama, que uma outra passagem, Paulo repreende Pedro lá em Gálatas, e Pedro aceita, né? Porque quando Pedro vai escrever em 2 Pedro, fala bem de Paulo. Então, era uma questão muito bem resolvida entre os apóstolos, graças a Deus. Perguntas até aqui, irmão? Falei diretão aí, se ninguém pergunta nada, só o Rogério. Vamos lá. Paulo se junta a Barnabé, depois é João Marcos que abandona, depois Paulo não quer mais ele, mas é bem interessante descobrir lá em Timóteo, no final da vida, que eles já são amigos, Deus restaurou a amizade dos dois, é bom demais isso. Ninguém tem nada? Não entenderam nada. Eu tinha uma pergunta aqui, acabei esquecendo, porque eu acabei vendo Jesus aqui, aí Viu, Jesus? fui lembrar. Esqueceu mesmo? Esqueci. Quando Fui tiver, faz lembrar logo a do. pergunta. Fui Do lembrar não, do pecador. desse que viu Jesus aí, acabei esquecendo. Tá bom. Então, algumas coisas então, que nós podemos olhar para a vida de Paulo, irmão, e pensarmos aqui juntos sobre erros que nós podemos evitar, né? Primeiro, né? Desprezar a nossa formação, seja ela qual for. Então, Deus pode usar as nossas dificuldades ou até as coisas boas que nos aconteceu, tudo que nos aconteceu, Ele pode usar para a glória dele. Não estou dizendo que você, não, fulano tem que passar por tal coisa que nem eu para fazer. Não, estou dizendo que Ele usa de acordo com aquilo que você viveu, que não estava fora do propósito dele. E para formar você, e até quando Ele quiser usar os seus dons. Então, fica até. Você olha para Paulo, né, você percebe isso, esse homem de 3 mundos pôde rodar todo o Império Romano, levando o Evangelho, plantando igreja, explicando, sendo preso, sabendo dialogar ali para ser levado a outro lugar para explicar e tudo mais, tendo que ser bem tratado nas primeiras prisões, porque era romano, não podia ser tratado de qualquer jeito, e assim por diante. Né? Deus usou isso, assim como usou Pedro, e as suas questões, assim como foi com João. É assim comigo e com você também, lógico, numa proporção muito menor, isso é óbvio, mas as nossas formações, as nossas lutas, os nossos dilemas e as coisas boas que passamos, tudo isso Deus usa para a glória dele. Então, eu olho para mim, né? Apesar, acontece, às vezes eu vou pregar em algum lugar, já de linha reformada, onde eu
agora faço parte, algumas pessoas estranham, porque eles acham que eu sou um. Não sou essa expressão, mas assim, sou fervoroso demais para ser reformado, entende? Mas ao mesmo tempo, pessoas que não são de linha reformada me escutam e se sentem mais à vontade, porque eu tenho certas questões de outro estilo. E isso me ajuda muito. Eu não acho ruim, não. Da onde eu fui formado, da onde essa questão fervorosa, eu até acredito assim mesmo, e não tenho dificuldade com isso. Então, eu quero dizer o quê? Que a minha formação, a maneira como que as coisas ocorreram na minha vida, Deus, na sua suficiência, na sua soberania, usa isso. Então, eu percebo aqui em Mauá, eu tenho, não vou dizer fácil, mas assim, acho que é um pouco mais fácil para mim, até o estilo de pessoas que têm chegado na igreja, elas têm facilidade com a maneira que eu falo, a maneira que eu explico, mas acredito que Deus me trouxe aqui, o local onde eu estou, tudo, porque em outro local talvez não seria tão fácil de ser compreendido, né? Num local mais intelectual ou algo assim, entende? Rodrigo mandou uma pergunta. Pastor, as cartas de Paulo, por ele ser versátil em várias línguas e usar metáforas, qual o teólogo que interpretou a teologia dele? O melhor teólogo que interpretou a teologia dele deve ser o que você está perguntando. Agostinho talvez foi um dos que ficaram mais marcados, né? Agostinho de Hipona ali fez comentários sobre Romanos e tudo mais. É, dos mais antigos, o mais lembrado é ele. Depois vem Tomás de Aquino, ali em 1100. Tomás de Aquino tem um comentário gigante de Romanos. Infelizmente não se tem em português. Eu teria fácil. E aí depois, na explosão da Reforma Protestante, com Lutero, apesar de Lutero ter uma paixão muito grande por Gálatas, foi ali em Romanos 1,17 que ele teve essa conversão, digamos assim, e e o prefácio do livro de Romanos, do comentário de Romanos dele, foi algo que acabou passeando bastante dentro da reforma. Então Lutero era lembrado como alguém, e Gálatas também foi Paulo, né? Alguém que amava muito, e tinha uma visão sobre as questões de Paulo. Então, a liberdade que Paulo pregava era uma ênfase muito grande, por exemplo, da pregação de Lutero. Né? E a reforma protestante não tem como negar, né? Não, não que outros livros não sejam importantes, mas que a reforma protestante ela se apegou muito aos escritos de Paulo e foi demasiadamente. Então, eu acredito que é isso. O Agostinho, o principal, Lutero, né, escreveu assim, essa lapa, né, sobre Romanos. E até hoje, né, irmão? Você vê, tem lançamentos em português maravilhosos. Lançaram o livro do Batista Thomas Scheiner. Nossa, que livro, que livro. Eu li ele ano passado. Nossa, que livro. Do Douglas Moo, muito bom, apesar de eu gostar mais do Scheiner, muito bom. E aí é mais recente. Então, Romanos, vai passar daqui 20 anos. Alguém vai lançar um comentário maravilhoso de Romanos ainda. Tem muita coisa a se estudar, muita coisa a se ver, palavra por palavra, muitas ênfases a se dar. Então, até uma discussão na teologia hoje em Romanos, qual que é a maior ênfase de Paulo, né? É a justiça de Cristo no Evangelho. Então, seria essa. Então, tem várias. A questão do Thomas Schreiner com o Douglas Moo é isso. Um acredita que é uma ênfase, outro acredita que é outra ênfase. Essas discussões vão ocorrer sempre, porque Paulo escreveu muito, né? Muito, muito mais do que os outros, né? E, então, mas eu acredito que seja isso mesmo. Agostinho talvez foi o que primeiro teve, vou dizer, a coragem, né? A graça de tentar é, trazer aquilo de uma maneira que as pessoas compreendessem com mais facilidade na época. Acho que ele foi o primeiro a fazer isso com mais afinco. Pelo menos que nós temos livros em mãos, sim, foi ele, né? E aí muitas discussões paulinas, eleição e tantas outras ali, graça, e tem livros e livros e livros e livros e livros e comentários sobre isso. Então, Agostinho, dá para encher quase um quarto só dos livros do homem. Então a gente não deve. Agora voltando aqui, espero ter respondido, Rodrigo. Se alguém tiver outra pergunta, por favor, me envie. Mas
Apesar de nós darmos valor à nossa formação, eu não estou aqui falando para você confiar no seu intelecto, né? Paulo não podia confiar na sua formação. Não estou pedindo para você confiar na formação. Você tem que confiar na renovação do seu coração no novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo. Só estou dizendo que a maneira que você foi formado, a maneira que Deus permitiu que as coisas acontecessem, ele pode usar aquilo dentro do plano dele, e vai usar, na realidade, até para você exercer seus dons. É isso que eu queria dizer. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nós não podemos ignorar a misericórdia de Deus, mesmo nas nossas falhas, né? Paulo perseguiu a igreja, Paulo votou na morte de Estevão, Paulo pegou caixa para prender pessoas, Paulo tem o coração pesado depois disso. São vários erros, né? Mas ele depois entendeu que, depois da conversão, esses erros não podiam ser algo que o afastasse da graça e tivesse tanto peso na vida dele que ele pensasse talvez em desistir, né? E da sua jornada ali. Não podia paralisar a jornada de Paulo por causa dos erros que ele cometeu antes da sua conversão. Nós vamos lembrar disso, né? Deus é rico em misericórdia, né? Já vou responder do Eric. Eu, por exemplo, né? É, até achei melhor não ter gravado a última pregação sobre Romanos. Não que foi melhor, mas Deus quis assim, então fique em paz. Mas eu me emocionei muito, 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 pregando a última mensagem de Romanos, de 1 ano e 10 meses pregando Romanos. Fiquei muito emocionado, porque assim, até falando assim, me emociona hoje, porque, né, eu já preguei muita coisa que eu me envergonho hoje de ter pregado. E falei já isso no culto, já pedi perdão ao Senhor. E ter o privilégio de 1 ano e 10 meses poder expor a carta o livro de Romanos, para mim foi um privilégio muito grande, do qual eu não sou digno, né? Mas foi uma alegria muito grande no meu coração, muito grande, assim, perceber que, não vou dizer todos, mas grande parte dos irmãos entenderam, compreenderam. Foi uma alegria imensa assim, no meu coração. Kátia sabe quanto eu fiquei emocionado com isso. Então a gente tem que lembrar que, apesar dos nossos erros, outrora, Deus é gracioso. O Eric perguntou, pastor, o que seria a nova perspectiva paulina? A NPP, né? Um negócio de inferno para mim. A nova perspectiva é tentando mostrar que a justificação da fé, que é o que Lutero, Calvino, Agostinho e muita gente falou que era o centro da teologia de Paulo, não é isso. Não é isso, e tem questão de obras. Eu prometo que algum dia eu vou fazer um estudo só sobre a nova perspectiva. Estou até estudando mais ela, ganhei até um livro do irmão sobre isso, Piper defendendo a questão. Então, a NPP ela vem de N.T. Wright, hoje James Dunn, e tem mais um. Eu não vou falar aqui para você. Não lê N.T. Wright, nem James Dunn, você faz o que você quer da sua vida, mas eu não leria. Eu comecei a ler James Dunn, assim, mesmo, me deu uma preguiça, porque, assim, certas afirmações que ele faz, então eles têm muita dificuldade da justificação pela fé, que nós somos salvos somente por essa fé em Cristo Jesus. Depois eu vou colocar no grupo, até pode te perguntar, vou colocar no grupo um link de um professor muito bom, um batista reformado, explicando isso, ele explica muito melhor. Ele até teve a paciência de ler todo o material de Andrew White e James Dunn, tá? Eu vou colocar no grupo. O Rogério falou, se eu vou fazer um livro sobre Romanos, não. Hoje, com a cabeça que eu tenho, jamais eu faria. Fiz lá atrás, jamais vou imprimir aquele livro de novo, e não falo, não tenho cacife para isso. Não tenho. Um comentário de Romanos é uma coisa que eu não tenho cacife para fazer. Esquece isso aí. Eu vou lançar aí, para o mês que vem, um resumo sobre as questões da vida do Senhor, mas vai ser uma questão mais de igreja, vou vender aí para quem quiser, mas um comentário de Romanos eu nunca mais me meto assim, sem brincadeira, irmãos, não é aqui para me vangloriar, não, mas eu devo ter lido, assim, eu ia falar 15 livros, mas deu mais, porque eu li 11 livros só de Lloyd Jones, 11 livros de Romanos. Aí vamos pensar, eu li Hernandes Dias Lopes, eu li John Stott, eu li Thomas Shannon, eu li Douglas Moo. Tem mais gente aí. Eu li os dois livros do Augusto Nicodemos. Os dois livros dele, inclusive, muito bom mesmo. O que mais que eu li? Isso aqui eu tô falando dos livros que eu li inteiro. Não vou lembrar mais coisas. Deve ter um ou outro aí. Outros eu li alguns pedaços. Por exemplo, o de Lutero eu li alguns pedaços. O de um alemão de linha luterana eu li alguns pedaços. Eu li também
do Greg Kinnear, eu li alguns pedaços, é bom também, mas é mais simples. Então, sei lá, pelo menos inteira, ele deve ter uns 16, 17 livros. Aí você lê ali, o trabalho que a pessoa teve, o tanto que é trabalhoso aquilo ali, o quanto que eles estudaram, foram a profundo, nunca mais eu me meto a fazer isso, não. É muito difícil. Eu fiz já, na inocência, antigamente, me metia a fazer o que eu não tenho cacife para fazer. Terceira coisa, e erro a evitar, é que nós não devemos confiar em nossas próprias forças. Apesar de Paulo falar várias línguas, Paulo ser cidadão romano, quem usou ele, quem fez tudo foi Deus. Deus usou essas coisas para fazer o que ele queria, mas se ele não tivesse nada disso, se Deus quisesse fazer, Deus o faria também. Mas Deus preferiu dessa maneira, usando as coisas secundárias para fazer também as coisas para sua glória. Aplicações para nós? Primeiro, valorize a sua formação, aquilo que Deus fez. Valorize não no sentido de orgulho. Valorize que, assim, independente daquilo que você passou, é bom ou ruim, muitas vezes ruim. Deus, até ruim, não só o ruim que te fizeram, mas o ruim que você fez. Deus pode usar aquilo de alguma maneira para a glória dele. Né? Por exemplo, eu mesmo, onde eu prego, a maioria das pessoas que vêm à igreja, agora nem tanto, tem vindo de outros lugares, mas eram de ambientes muito parecidos da onde eu vim. Então eu fico feliz de poder ajudar. Até às vezes alguns irmãos não querem ter paciência, né? Ah, o cara chegou aqui na igreja, né, falando de sacrifício, não sei o que, pastor. Eu falei, irmãos, alguns anos atrás era nós, calma, tenha paciência. Então, valorize no sentido que Deus não joga fora, de alguma maneira Deus usa todas essas coisas para a glória dele se nós nos colocarmos diante da mão dele. Não estou falando de formação acadêmica, simplesmente, tá? Estou falando de formação de vida acadêmica também, mas de vida. É muito mais importante que acadêmica. Segundo, Deus pode usar até seus erros para o seu bom propósito. Né? Deus quis usar Estevão como um mártir na igreja e usou um erro paulino para que Estevão fosse martirizado. E Deus ali recebeu Estevão. Estevão viu o Cordeiro de Deus de pé, esperando. Talvez é uma das passagens mais lindas ali, de Atos, né? O mártir de Deus, Jesus não está sentado esperando ele, né? E Jesus o recebe de pé, porque ele está morrendo ali pela causa maior da igreja do Senhor. Então, mesmo o erro paulino, Deus usou para sua glória. Terceiro, seja um testemunho de perseverança em Cristo. Né? Depois de Paulo da conversão, ele perseverou, irmão. Ele foi traído por Alexandre Latoeiro, Demas, Genesis Jambres, quem mais? João Marcos errou, depois eles retomam. Paulo sofreu demais, sabe? Ele perseverou. Às vezes por coisas muito menores, porque alguém nos faz mal na igreja, alguém nos maldiz, nós queremos desistir. Né? E nós não temos direito disso. Não importa o que nos fizeram, o que um líder eclesiástico, não importa o que aconteceu, não. Nós servimos ao Senhor, nós não servimos aos homens. Foi Ele que nos salvou, foi o sangue dele que foi vertido na cruz. Não fui eu, não foi seu pastor, não foi ninguém. Foi a graça de Jesus Cristo que nos alcançou, salvou, transformou nosso coração. E por mais que alguém nos abandone, alguém nos traia, alguém nos calunie, alguém minta, por mais que nós mesmos venhamos errar e falhar na caminhada, nós devemos deixar isso em segundo plano, nos arrependermos se for nós que erramos, perdoarmos se formos outros e continuar servindo ao Senhor. É um chamado para a vida toda. Não é para quando der e quando nós estivermos afim. E por último, sabe, fique atento à sua identidade em Cristo. Paulo falava assim, de ser cidadão romano, de ser judeu, que ele tinha sido, ok. Mas depois você vai ver que o que ele mais fala é em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É o que mais se repete. Chegaram a dizer que mais de 300 vezes, eu nunca parei para contar, não sei se isso não está certo, mas ninguém faz tanto isso no Novo Testamento como em Paulo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, com amor, em Cristo, chega até vocês, tudo é em Cristo para ele, essa é a identidade dele. O que importa é que nós somos em Cristo. Nesse sentido, o nosso passado não importa mais. Então, até tenho pregado sobre a volta de Jesus, são duas pregações, e essa é a realidade. Quando nós estivermos diante do Senhor, o que importa é se nós estamos em Cristo. Só existe dois tipos de pessoas no mundo: os que estão em Cristo e os que estão fora de Cristo. É os que estão em Cristo e os que estão em Adão. Não existe um terceiro. Essa é uma realidade.
É isso, irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, eu ficaria muito feliz de poder responder. Estão me ouvindo aí? Alguém tem?